Boa noite, Nássera. Olá, pessoal. Só aguardando aqui. Boa noite, Mayara. Olá, Priscila. Olá, boa noite. Boa noite Boa a todos que estão noite. participando. Vou fazer sua apresentação, tudo bem? Tudo bem? Pessoal, essa é a Priscila Duarte Salvador, contadora, empresária contábil, especialista em contabilidade do agronegócio. CEL da Pecont, assessoria e consultoria contábil, mestrando em contabilidade e pós-graduando em educação, ciências contábeis e controladoria. Boa noite, pode ficar à vontade, Priscila. Boa noite. Eu queria primeiramente, agradecer o convite da FAEG Jovem de Pirinópolis, né? Então, muito obrigada pelo convite. O assunto é um assunto bem relevante para a área, né? Então, hoje, no Brasil, né, 90% dos empresários rurais, né, a gente pode chamar assim, são pessoas físicas, né? E as pessoas físicas contemplam, né, a obrigatoriedade tanto do imposto de renda quanto do livro Caixa Digital, né? Então, nesse sentido, eu acho que é um assunto bem relevante para o agronegócio, né? Sim, é sim. Então, as perguntas que surgiram aqui foram: se não fizer imposto de renda, posso acabar pagando multa? Imposto de renda, sim, tem que se atentar, né, primeiramente às obrigatoriedades, né, então, o produtor rural lá, se ele tiver uma movimentação, faturamento acima de 142 mil no ano, né, no ano corrente, ele já está obrigado ao envio do imposto de renda. Se ele deixa de cumprir com essa obrigatoriedade, ele fica sujeito, sim, ao pagamento de multa, né. Então, tem que se atentar muito a esses limites que a Receita impõe para ver se está obrigado ou não ao envio e para evitar multas lá na frente. E tem o pessoal às vezes que declara o imposto de renda menos e mais, isso aí também influencia também na multa também, não é? Sim, o que que acontece, né? Tem muitos casos do produtor rural que informa lá no imposto de renda uma receita menor do que foi de fato praticada. Então, não fez o livro caixa durante o ano, chegou, deixou para fazer na última hora imposto de renda. Então, esqueceu de alguma nota, por exemplo, né? Esqueceu de informar alguma nota. Isso pode ser caracterizado como sonegação de receita. E aí, no caso de uma fiscalização, a Receita sim pode vir autuar esse produtor rural e ele vir a cobrada dele, né, multa sobre esse valor que não foi recolhido, né? Então tem que ter bastante atenção nessa situação. Sim, é verdade. Então, a outra pergunta que tem aqui é: o que é livro de caixa digital? Tá. O livro Caixa Digital, né? Então, ele é uma declaração, uma obrigação acessória para o produtor rural pessoa física. Muito se fala que seria o SPED do produtor rural, né? Então, a gente tem os SPED das pessoas jurídicas e esse seria o SPED do produtor rural. O que que seria o SPED? Uma declaração digital, tá? Então, como é que funciona esse livro Caixa Digital? Ele é a escrituração do livro caixa, que até então poderia ser feito num caderno, numa planilha de Excel ou num programa, né? Num software, esse livro caixa digital, ele, além de ser feito num programa, no software, tu tem que enviar ele digitalmente para a Receita Federal, seria um arquivo que tu tem que enviar, e esse arquivo também ele tem que ser assinado digitalmente. Então, para te estar enviando esse arquivo, tu vai precisar também de uma certificação digital, uma assinatura digital. Então, isso seria o livro caixa digital. E é importante também a gente se atentar quem está obrigado ao envio desse livro caixa digital. Então, todo aquele produtor rural
que teve faturamento, no caso receita, no ano de agora, de 2020, igual ou superior a 4 milhões e 800, está obrigado ao envio do imposto de renda. E aí também, em relação ao imposto de renda, tem que ter cuidado que toda a informação que for no livro Caixa Digital tem que também enviar uma na outra, né? Então, tem que ter esses cuidados também. Sua ligação cortou agora no finalzinho um pouquinho. Você estava falando que acima de 1.800, que ele tem que ficar de olho no caixa. Isso, acima de 4 milhões e 800. Acima de 4 milhões e 800 agora no ano de 2020, quem tiver faturamento superior a esse valor está obrigado ao envio do livro caixa. Buscando aí um sistema e a contar para estar enviando a declaração. Também precisa dessa certificação que eu falei, né? Para estar assinando esse livro. Entendi. Estou esperando aqui eu deixar um aviso. O pessoal que quiser fazer perguntas, tá, pessoal? Podem fazer aí nos comentários que a gente vai responder, tá bom? Então, a outra pergunta que teve aqui é: preciso de um contador para fazer a declaração de imposto de renda? Tá. Para o imposto de renda, tu não precisa, não tem essa obrigatoriedade de. A Receita não estipula que tem que ser um contador para estar enviando essa declaração. A declaração é responsabilidade do. Tenha um contador, tem uma consultoria auxiliar ele no. O imposto de renda dele vai estar 90% pronto. Só ele pegar essas informações e jogar lá para dentro da declaração. Então, assim, a minha orientação, para fazer o imposto de renda, não é necessário um contador. Não tem essa obrigatoriedade do contador. Mas é importante o contador para estar auxiliando nessa gestão do negócio, para estar auxiliando nessa escrituração ou da contabilidade regular, que sim, a pessoa, falando em pessoa física, pode ser feita, né? Que muita gente tem dúvida, porque o produtor rural, a movimentação é no CPF, a movimentação é no CPF, preciso de contabilidade. A Receita diz que tu pode ter contabilidade regular, sim, né? Sei lá, balanço, DRE, todas as demonstrações contábeis, ou o livro caixa, né? Então, tu pode ter ou a contabilidade regular ou o livro caixa. E aí, sim, para te ter essa escrituração, independente da escolha que tu for fazer, é importante, sim, e tu vai precisar, sim, de um contador para te auxiliar. Entendi. E então, basicamente, todo mundo tem que fazer declaração de imposto de renda. Sim, tem que só se atentar àquela questão do limite lá que eu te falei. Todo ano, né, a Receita Federal disponibiliza lá por fevereiro as regras do imposto de renda. Então, nessas regras, ela vai colocar ali qual o limite para produtor rural, o limite de receita para ele ser obrigado ao envio. Vai também colocar qual o limite de aquisição de imobilizado, né, de bens e direitos, no caso de terra nua, por exemplo. Então, se o produtor rural aí tem um valor de terra nua em 1 milhão, ele já está obrigado ao envio do imposto de renda em função do patrimônio dele ser superior a 300 mil, né? Então, tem essa obrigatoriedade. Então, o que é importante? A Receita divulgou a lista das obrigatoriedades, dá uma olhadinha, ó, eu me enquadrei numa dessas, eu já estou obrigado ao envio do imposto de renda. E no caso do produtor rural, ultrapassando a 142 mil no ano, já está obrigado ao envio. Entendi. E a outra pergunta que tem aqui é: o livro Caixa Digital é obrigatório para todo produtor rural? O livro Caixa Digital, ele é obrigado, no caso, para quem tiver o faturamento superior a 4 milhões e 800, tá?
Mas se eu tiver um valor inferior, eu posso sim estar enviando o livro caixa digital. Então, aí é facultativo o envio. A obrigatoriedade neste ano de 2020 é para quem tem faturamento igual ou superior a 4.800.000, tá? Quem tem menos é facultativo a entrega. Outra coisa que a gente tem que tomar cuidado, e isso assim eu digo assim que é cuidado assim para a gente pensar a curto prazo, né? É que assim, ó, até aqui o Nazara tá perguntando o que é livro caixa digital, né? Então, o livro caixa digital, ele é uma declaração digital. Ele seria o livro caixa, aquele que muitas vezes é feito no caderninho, que é feito no Excel, só que ele passa a ser agora digital. Então, quem está obrigado a enviar essa declaração, ela vai precisar de um programa para lançar lá suas receitas e suas despesas, fazer a apuração do resultado, escolher qual o tipo de tributação. Isso tudo vai ser enviado para a Receita Federal através de um arquivo digital e também deve ser assinado com um certificado digital. Então, isso é o livro caixa digital. Seria o teu livro caixa, que hoje é feito no caderno ou no Excel, feito digitalmente, enviado digitalmente para a Receita Federal. Não sei se eu consegui responder a pergunta ali do Nazara. Esse Da programa é NASA. gratuito? Não, assim, a Receita ela não disponibiliza programa para o livro caixa digital. Então, tu vai ter que buscar alguém que tenha esse programa, né? Que disponibilize, daqui a pouco até consiga uma licença gratuita, aí vai ter que ir atrás de um software que atenda essa demanda, né? Mas a Receita em si, ela não disponibiliza, ela disponibiliza o layout, né? Então, lá é um formato de arquivo diferente, né? Eu confesso que eu não entendo essa parte de como é que eu vou dizer, de programação, né? Então, eu para me auxiliar no envio do livro caixa digital, eu utilizo um programa, né? Então, eu tenho um programa contábil que me atende à demanda também do livro caixa digital. Eu lanço ali os meus clientes ali, lanço a escrituração, receita e despesa, e aí consigo gerar no final esse arquivo para mim estar enviando para a Receita, né? Então, acho que está respondida então a pergunta. E aí, voltando, o que eu estava falando anteriormente, né? É importante a gente se atentar à questão da obrigatoriedade, que este ano é 4.800.000, mas qual é a tendência? Que vai diminuindo esse faturamento, né, para a obrigatoriedade, até todos os produtores estarem obrigados ao envio. Então, assim, eu vejo muito próximo essa questão. A gente está numa crise, né? O agronegócio é uma atividade que não teve grandes impactos, né? Então, enquanto a atividade, o serviço mesmo está tendo um impacto muito grande, né? Um prejuízo muito grande, o agronegócio não teve isso. Então, o que isso faz a gente pensar? Que a receita cada vez mais vai voltar os olhos para aquele contribuinte que está bem. E quem é que está bem hoje? É o produtor rural, é o agronegócio. Então, a tendência é que esse limite de 4.800, que é agora no ano de 2020, venha a diminuir até chegar a zero. Então, a tendência é que aí, sei lá, máximo 5 anos, todos os produtores estarem obrigados ao envio do livro caixa digital. E aí, o que é importante? Já começar a se preparar, começar a pensar em contabilidade, começar a pensar em ter uma consultoria e também começar a pensar em ter controles. Daqui a pouco já ir atrás de um programa, já ir atrás de uma consultoria, não esperar a Receita bater na tua porta, ó, tem que enviar amanhã essa informação, né? Então, já se antecipar para não ter problemas lá na frente. E aí também outra questão que é muito importante, que essa declaração, ela tem multa pelo não envio, e ela tem multa se tu enviar ela com omissão de informação e informação incorreta. Então, o que isso quer dizer? Se tu esqueceu de lançar uma nota e tu enviou isso para a Receita e a Receita viu lá, viu que tu não informou essa nota,
isso daí tu já tá incidindo multa, juros e multa. E a mesma coisa se tu não entregar. O prazo dela, esse ano, em função da pandemia, né, seria até dia 30 de abril, e aí, em função da pandemia, foi prorrogado até 30 de junho. Então, se tu não enviou até dia 30 de junho, por exemplo, enviou hoje, então tu já está pagando multa pelo envio em atraso, né? Então, tem que ter esses cuidados. Tá certo. E eu vi aqui também que me perguntaram sobre o livro Caixa Digital, qual é a sua relação com o IRPF e como funciona? Tá. A relação do livro caixa com o IRPF, né, o Imposto de Renda, como eu falei lá no início, uma tem que espelhar a outra, né? A escrituração do livro caixa, ela vai subsidiar as informações que tu vai colocar lá no imposto de renda. Então, lá no imposto de renda, tu vai colocar, de uma forma geral, receita e despesa. Tu vai colocar o total do mês. Então, janeiro eu tive 100 mil de receita, 80 mil de despesa. E aí vai mês a mês fazendo esse lançamento. No livro Caixa Digital, tu vai abrir esses valores que estão nesse mês. Então, tu vai colocar lá dia a dia todas as movimentações do teu produtor rural. De fato, um livro caixa. Então, para pegar lá, ó, hoje, no dia 26, eu comprei insumo, nota fiscal tal, no valor tal. Vendi lá tantas sacas de soja pelo valor tal para fulano de tal. Então, é uma escrituração da movimentação de fato da atividade rural. E aí isso tem que estar bem embasado com documentação fiscal. Então, assim, ó, muito importante começar a cuidar a questão das notas fiscais e dos contratos, porque no livro caixa tu tem que informar o número, tem que informar o que tipo de documento é, né? Se é um contrato, se é uma nota fiscal, se é um recibo, e tem que informar a numeração desse documento, né? E outra coisa também importante lá no livro Caixa Digital, tem que vincular essa receita, né, à tua propriedade. Então, tem que dizer lá para qual propriedade foi. Então, tipo, tem um produtor rural que daqui a pouco tem duas áreas, tem dois NIRFs. No livro Caixa Digital, ele vai ter que dizer para qual área foi. Então, assim, a gente precisa começar a pensar em ter mais controle das propriedades, né? Porque isso a Receita já está demandando, né? Entendi. Das perguntas que tem aqui foram só essas mesmo. Você tem mais alguma coisa que você queira acrescentar? Eu acho que acrescentar é isso, né? Que a gente tem, agora mesmo a gente está na época do envio do ITR, né? Que é a Declaração sobre a Propriedade Territorial Rural, né? Então, eu costumo dizer que seria o IPTU da área rural, né? Então, a gente paga o IPTU na área urbana e o produtor rural paga o ITR na área rural, né? E para ver, assim, como a Receita, ela tá antenada, ela tá ligando já tudo isso, né? Então, o que que acontece? Tu informa o teu ITR, tu vai informar lá no ITR o KEPF, tu vai informar a tua área, e lá no NIF, né? E lá na declaração do livro Caixa Digital também tu vai ter que informar esse mesmo NIF, esse KEPF, né? E além disso, tu vai ter que vincular esse NIF, essa área, à movimentação, vamos dizer, financeira, receita e despesa. Então, tu vai ter que dizer se aquela venda foi daquele foi pelaquela área, pelaquele NIF, tu vai ter que dizer se aquele pagamento de insumos foi por ali, né? Então, ela é uma declaração mais detalhada, né? Então, a gente precisa começar a ter esses controles para não chegar na hora e levar um susto na hora de enviar ela. E em relação à declaração do imposto de renda, né? Como eu falei, essa declaração, se tu tiver com ela correta, com as informações de receita e despesa certinhas, tu vai pegar só os saldos finais e jogar lá para dentro da declaração do imposto de renda. Tu vai pegar só então receita e despesa e lançar lá para dentro da declaração do imposto de renda, né? Então, esse seria o vínculo uma com a outra. E e outra coisa também que é importante a gente falar aqui que até então, como é que funcionava a fiscalização do produtor rural, né?
A Receita lá achou algo suspeito na declaração do imposto de renda, porque o produtor rural pessoa física, a única obrigação acessória dele até então seria o imposto de renda, né? A declaração do imposto de renda. Esse ano, agora que passou, começou a ter o livro Caixa Digital, né? Então, o que que acontecia? No caso de uma fiscalização, a Receita achava algo suspeito, ela tinha que ir lá na propriedade, lá na fazenda, solicitar o livro caixa do produtor rural, no caso, muitas vezes o livro físico, né? Para ver as inconsistências. Aí depois ia no outro momento, solicitava as notas, solicitava os comprovantes de pagamento e assim ele ia fazendo a fiscalização. Com o livro caixa digital, isso vai facilitar essa fiscalização, porque essas informações vão ir digitalmente para a Receita Federal, né? Então, ela vai ter essa informação num arquivo, num clique, vamos dizer assim, né? Num clique, ela vai clicar ali e vai ter toda a informação daquele produtor rural. Então, assim, nesse sentido, é muito importante que o produtor cuide o que ele está informando para a Receita, né? Então, tem esse cuidado de ser tudo bem embasado, né? Tudo com a documentação fiscal, tudo com comprovação, né? E também cuidar para essa questão das omissões, né? Porque as omissões também são passíveis de multa, né? Eu acho que tem uma pergunta aqui. A declaração tem diferença para o pequeno ou grande produtor? Não, não tem diferença. A única diferença é que hoje, né, para o ano corrente de 2020, quem está obrigado é aqueles produtores que tiveram faturamento igual ou superior a 4 milhões e 800, né? Para o ano que vem, ainda a gente não tem esse limite. Então, a Receita ainda não divulgou se vai permanecer em 2021 esse limite ou se vai ter uma diminuição nesse limite. Ano passado, 2019, o limite era 7 milhões e 200. Então, bom, já diminuiu bastante. Por isso que eu falei até que a tendência é que, no máximo, 5 anos, todos os produtores estejam obrigados ao envio dessa declaração, né? Então, se de um ano passou de 7 milhões e 200 para 4.800, né? Então, a tendência A é que logo, diferença é logo grande. todos estejam obrigados ao envio, né? Certo. E teve outra pergunta aqui. O produtor pode Acho que optar por não ter o livro Caixa Digital? não, se ele está obrigado, se o faturamento dele for superior ali ao limite, ele não tem opção, ele está obrigado ao envio. E se ele não enviar, ele pode ser autuado ao pagamento de juros e multa. Teve uma outra questão aqui. DIRPF a partir de 148 mil. Se eu não me engano, é 142, Andréia. Acho que é Andréia, né? 142 mil. Foi agora no último ano. E uns quebradinhos, o limite. Certinho. Acho que de perguntas são só essas mesmo. Tô olhando aqui se tem mais. Não, de perguntas são só essas. Então, acho que a gente pode encerrar, não é? Sim, sim. E podemos encerrar. E aí, se alguém tiver alguma dúvida, fica bem à vontade para me perguntar, né? Eu acho que tem o meu IG aí, então fiquem bem à vontade. Pode mandar ali no direct que eu respondo. Também agradecer, né, a todos que estão participando. Acho que tem mais uma pergunta aqui. A partir de que momento o produtor precisa passar para a pessoa jurídica? Não existe um momento, né? Na verdade, é uma questão, um estudo tributário, né, que eu acho que tem que ser feito, né? Então, tem produtores que trabalham muito bem com a pessoa física. Daqui a pouco, tu é um produtor que tu vai ter uma tributação muito alta, né? Então,
a tua tributação está um valor muito alto, então daqui a pouco é importante tu analisar a toda a tua atividade e ver a necessidade de abrir uma pessoa jurídica, né? Eu vejo hoje que a gente se abre muita pessoa jurídica para dois motivos. Um, questão de sucessão familiar, né? Então, se abre uma pessoa jurídica para fazer a sucessão familiar, então passar o patrimônio em vida, né? Passando o patrimônio em vida, se consegue redução de imposto, consegue pagar menos imposto, né? Então, se vê, e sem falar da questão dos conflitos familiares, né? Então, essas são as vantagens. E a segunda questão é para a questão de redução tributária. Então, tu fazendo um planejamento bem feito, aí tu abre uma pessoa jurídica, tu consegue trabalhar com a pessoa física ou a pessoa jurídica, ou só com a pessoa jurídica, por exemplo, no lucro real tem várias isenções, né? Então, tem vários benefícios fiscais, né? Várias coisas que tu consegue aproveitar. Então, isso tudo é uma questão de estudo de planejamento tributário. Então, não tem quando que tem que passar a ser pessoa jurídica, não tem isso. Isso vai depender da análise do teu negócio. Tu pode ser a vida inteira trabalhar apenas no CPF, ou pode, se for vantajoso para ti, trabalhar no CPF e no CNPJ, ou só no CNPJ. Então, não tem um momento certo, é uma questão de planejamento. E também até de quando você aumenta também, você vai ter mais vantagens também, né? Mais às vezes descontos, às vezes uma série de coisas. Isso aí eu já vi. Sim, sim, vai crescendo, né, a tua movimentação, vai crescendo a tua atividade, né? Então, tu tem vários benefícios, né? E a questão também do produto que tu vai comprar, alguns insumos, alguns serviços que tu vai tomar. Então, isso daí tudo tem, às vezes, que a gente fala de créditos, né? Que daqui a pouco é interessante tu passar a tua movimentação para a pessoa jurídica para aproveitar esses créditos. Mas também tu tem que pensar que na pessoa física, tudo que for para atividade rural, como eu vou dizer, para te gerar aquela receita para te produzir, né? Também é considerado como despesa e abate no teu resultado, abate no teu imposto, né? Então, para te saber ao certo quando que deve te passar para a pessoa jurídica, eu acho que é muito importante tu sentar e colocar no papel. Ó, hoje eu trabalho na pessoa física, no CPF, eu estou pagando X de imposto. Bom, o que que eu quero? Eu quero daqui a pouco, estou pensando na minha sucessão familiar. Bom, então aí é interessante abrir a pessoa jurídica. Não estou pensando nisso, mas eu estou pagando muito imposto, quero ver se tem outra forma de eu pagar menos. Aí vai ver situações de pagar menos, abrindo uma pessoa jurídica, trabalhando só na pessoa jurídica, ou trabalhando com pessoa física e pessoa jurídica, que também tem muita gente que trabalha dessa forma. Certinho. Então, quero te agradecer, Priscila. Foi muito bom as suas explicações. A Nácia também está agradecendo aqui. Foi bem interessante, é de muito valor, principalmente para os pequenos produtores, né? Porque agora vão ser eles que vão acabar entrando, né? Porque, como você falou, cada vez mais está diminuindo, então Sim, vai ser muito e é importante. importante assim, já ir aos poucos fazendo, né? A gente pega, às vezes, alguns clientes que não têm esse costume ainda de ter o livro caixa, né? Então, meu faturamento ali não é 4 milhões e 800, eu faturo, sei lá, 1 milhão, às vezes nem isso, mas já vou começar a pegar o hábito de fazer o livro caixa. Então, isso serve como uma dica, uma sugestão, né? Para os pequenos. Então, já vou começar lá separar tudo que eu comprar lá de insumo, fiz um concerto lá no meu cercado, já vou pegar um recibo, comprei lá um insumo, vou pegar a nota, e aí já pega uma pastinha e já vai colocando aquilo naquela pastinha. Encerrou lá o mês, o ideal é que faça diariamente, mas às vezes a gente sabe que o produtor
passa muito tempo na lavoura, não tem tempo, não tem quem faça isso para ele. Então, bom, encerrou o mês. Se eu não tenho uma consultoria contábil para estar enviando isso, para fazer isso por mim, não tenho alguém que faça isso por mim da parte que cuide dessa parte administrativa dentro da minha propriedade, então vou colocando isso nessa pastinha. Chegou lá o final do mês, eu pego lá um caderno ou, sei lá, uma planilha no Excel e lanço isso aí, e lanço esses valores ali para mim começar a ter um controle. Porque isso vai se tornando um hábito, e quando tu tiver com essa obrigação, de fato, do envio dessa escrituração digital, vai ser muito mais fácil de tu entender como funciona, porque tu já começou a criar o hábito. E também outra coisa que vai ser bom para o produtor, que ele vai começar a enxergar o número dele. Então, ele vai ser, ó, esse mês aqui eu gastei, ó, gastei bastante lá de manutenção de trator. Bah, vou ter que ver o que está acontecendo com esse trator. Então, Às vezes até trocar o trator para ficar mais fácil também, né? então, até Entendi. auxilia até na questão de gestão, sabe, da propriedade. E já vai te preparando para essas obrigações lá junto com a Receita Federal, com a fiscalização. Certinho. Nossa, muito obrigada mesmo, Priscila. Foi de suma importância. Tenho certeza que muita gente vai ficar mais ligada aí. Eu que agradeço novamente o convite, muito obrigada, estou à disposição. Sucesso aí para vocês, muito legal o trabalho de vocês, a iniciativa das lives, né? Então, podem contar comigo para o que precisarem aí, estou à disposição. E eu acho que é isso, então. Tá bom. Muito obrigada, Priscila. Tenha uma boa noite. Para vocês também, Boa pessoal, que noite. está aí assistindo a gente. Boa noite para vocês. Obrigado pela participação e pela presença de todos. Obrigada. Tchau. Tchau.